Nesse vídeo vou tratar da negativa da indenização securitária de veículos devido ao motorista ter recusado o teste de bafômetro. Pessoal, isso é bastante comum, tá? Porque basta uma simples colisão em que a polícia é acionada para que o policial faça o oferecimento do teste de bafômetro. E isso está lá no artigo 277 do Código de Trânsito. Nesses casos, a seguradora muitas vezes até recolhe o veículo da pessoa, mas depois que tem acesso ao boletim de ocorrência, ela muda de decisão e recusa a pagar a indenização. Mas a seguradora pode negar o pagamento da indenização? Eu pesquisei várias decisões judiciais para a gente poder entender o que a justiça pensa sobre isso, porque quem vai decidir sobre o conflito é a justiça, independentemente do que eu penso, do que você pensa ou do que a seguradora pensa. Eu já vou adiantando aqui que muitas vezes a justiça determina que a seguradora pague a indenização e o contrário também acontece. Então, não há uma certeza com relação a essa questão. Eu vou trazer nesse vídeo exemplos de caso em concreto para que você tenha uma noção do seu caso aí, para você saber se você pode ou não exigir judicialmente o pagamento da indenização pela sua seguradora. Mas antes eu vou me apresentar rapidinho para quem está me vendo pela primeira vez. O meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e consumidor e criador do canal para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Gostaria também de pedir para você dar uma moral aqui para o canal, deixando a sua curtida e clicando no botão de se inscrever. Partindo então para o tema do vídeo, por que a seguradora nega essa indenização? Pessoal, a lei que rege essa relação entre a seguradora e você é a lei número 15.040 de 2024, que é a lei dos seguros privados. Essa lei revogou o Código Civil sobre a matéria e lá no artigo 13 diz que, sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro. Então, a seguradora entende que se você beber e dirigir, você está agravando o risco de uma colisão. E isso vai estar provado lá no boletim de ocorrência que o policial fez. Existem casos que, mesmo constando no boletim de ocorrência que a pessoa recusou o bafômetro, a justiça manda que a seguradora pague a indenização. E por que isso acontece? Quando o juiz entende que não ficou caracterizado que a pessoa estava sob efeito de álcool, não significa que o segurado agravou o risco do acidente, devendo a seguradora comprovar o nexo causal, ou seja, que o acidente aconteceu porque o condutor estava bêbado. Pessoal, a gente tem que diferenciar a questão administrativa da questão civil. A multa de trânsito é direito administrativo. A responsabilidade pelo acidente é direito civil. Na regra do direito administrativo, a simples recusa ao bafômetro, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sinal de que bebeu, ela já é suficiente para o policial multar. E isso é para a preservação da vida, da segurança, da ordem pública. Mas no direito civil, a responsabilidade pelo acidente, ou seja, o que deu causa ao acidente, isso deve ser provado. Vamos dar um exemplo. Você bebeu uma cerveja, está parado com o seu carro no semáforo, que está vermelho, vem um motorista desatento, olhando no celular e bate na traseira do seu carro. Daí estava passando a polícia e decidiu fazer um boletim de ocorrência ali na hora. Ofereceu o teste de bafômetro para os dois condutores. O de trás, que bateu, fez o teste, ficou tudo bem. O da frente, que foi batido, como tinha bebido uma cerveja, mas estava bem para dirigir, ele se recusou a soprar e foi multado. Quem que foi o responsável pelo acidente? Foi o motorista de trás ou foi o motorista da frente que foi multado pela recusa? Bom, a resposta é muito óbvia, né? Então, quando o juiz analisa a situação, ele vai verificar essas coisas. E o ônus de provar que a situação de embriaguez provocou o acidente é da seguradora. Vamos pegar aqui uma ementa, um julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgado agora de 2025. Ementa, tá aí na tela para vocês, ementa. Direito consumidor, civil, apelação civil, ação de cobrança de seguro com indenização por danos morais, negativa de cobertura securitária, embriaguez do condutor como excludente de cobertura, ausência de prova inequívoca do estado de embriaguez e do nexo causal, dever de pagamento da indenização securitária, inexistência de dano moral. Então, você viu aí nesse julgado, corroborando o que eu acabei de falar, caberia à seguradora comprovar que foi a embriaguez que foi a causa do acidente, coisa que a seguradora não fez.
Mas esses casos aí não geram direito a dano moral, como eu tenho visto na imensa maioria das decisões. Por outro lado, eu vi em várias decisões judiciais que mesmo num caso em que não dê para afirmar com certeza que o acidente ocorreu porque o motorista estava bêbado, se o juiz entendeu que no boletim de ocorrência ficou caracterizada a embriaguez, o ônus de provar já muda de lado. Quem vai ter que provar que o acidente não teve nada a ver com a bebida é o segurado. Vamos pegar um caso, um julgado de Minas Gerais, tá aí na tela para vocês. O carro passou direto numa curva e bateu de frente com um outro carro que vinha no sentido contrário. Esse que passou na curva bateu com outro, bateu na contramão. O segurado disse que a curva era fechada e por causa disso não conseguiu fazer a curva. Faz sentido isso? Sim, faz sentido, porque se você estiver com excesso de velocidade, você não vai conseguir fazer a curva. Mas como o policial anotou vários sintomas de embriaguez, o juiz entendeu que a culpa do acidente foi a embriaguez. Daí, o segurado deveria comprovar que não foi a embriaguez que gerou o acidente. Por exemplo, ele teria que fazer prova de que não estava embriagado. Um exame de sangue feito na hora, testemunha do médico, feito por exame clínico, para contrapor aquilo que o policial escreveu no boletim de ocorrência. Outro exemplo, vamos supor, tinha óleo na pista. Pessoal, pode ser o Max Verstappen pilotando. Se tiver óleo na pista, mesmo a pessoa não tendo bebido nada, o carro vai perder a aderência. Então, são provas que o segurado poderia comprovar. E nesse caso de Minas Gerais, que a gente pegou como exemplo, se o motorista disse que não fez a curva porque estava muito rápido e o juiz determinou que o ônus da prova seria dele, ele teria que comprovar por meio de uma perícia que realmente estava com excesso de velocidade. Tanto que no processo o juiz falou que não tinha nem marca de freada. E mesmo assim, o juiz poderia entender no processo que o excesso de velocidade foi por causa da embriaguez. Então é meio de entendimento do juiz isso. Eu não acho que uma coisa esteja necessariamente ligada à outra. Tem muita gente que gosta de correr, de andar com excesso de velocidade, mesmo não estando bêbado. Tanto que as multas de radar são as recordistas, né? Mas é o juiz que tem a caneta na mão. Então isso aí vai da interpretação dele. Daí você deve estar pensando, né? No direito do consumidor não existe aquela inversão de ônus da prova? Sim, existe o ônus da prova, mas nem sempre o juiz determina essa inversão, tá? Fica esperto com isso. E ele vai usar uns critérios que ele julgar necessário para dizer quem tem mais facilidade de provar. Primeiro, que a prova cabe a quem alega. Por exemplo, num caso que defeito ou falha no produto, do Código de Defesa do Consumidor, ele determina que o fabricante que comprove, né, que não é defeito de fabricação. Daí, nesse caso, o juiz inverte o ônus da prova. Mas na relação de contrato de seguro, não trata de fabricação de produto. Se não tem sintomas de embriaguez, daí o juiz manda a seguradora comprovar. Mas se tem sintomas, daí a coisa já vira de lado. Às vezes você consegue comprovar que, mesmo tendo sintomas, o acidente não tem relação com a embriaguez. Por exemplo, o caso que eu trouxe aqui como exemplo de o carro que bate na traseira do outro. Ou, por exemplo, alguém que avança um semáforo. Por isso, é importante que você busque a ajuda de um advogado que vai analisar o seu caso e dizer sobre as suas possibilidades. Bom, espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas questões sobre essa negativa de indenização securitária. E no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.